Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa sequência de formações via Qualificar Educacional para o município de Quaraí. Nós pensamos em um momento para auxiliar você a melhorar a sua qualidade de vida e a sua produtividade. Esta nossa fala foi elaborada pensando em alguns pontos. Eu sou a professora André Inês e eu estou muito feliz de ter você aqui neste espaço virtual. Por muito tempo, eu trabalhei com estudantes universitários e também com professores. E eu sei, partindo também da minha prática e deste trabalho, que a nossa realidade é um pouco diferenciada e que nos exige que nós consigamos, equilibrar todas as atribuições e desafios que o nosso trabalho e estudo nos impõe. Também essa formação vem de estudos sobre aprendizagem, como o cérebro aprende, e também sobre neurociência aplicada aos processos de ensino e aprendizagem. Também da minha realidade como estudante, professora e trabalhadora. Sempre tentando, por meio da pesquisa, achar soluções que fossem efetivas para melhorar a qualidade de vida e produtividade. E também, serei bem sincera, aprendi com os erros, com as coisas que eu fazia e que depois que retirei ou inseri novos comportamentos na minha rotina, tive grandes impactos e melhoras, na minha qualidade de vida e produtividade. Neste momento, então, eu convido todos vocês a reservarem papel e caneta para anotar as dicas que iremos fornecer neste momento que estamos agora, de formação e de aprendizagem. A minha primeira dica é anote tudo. Anote à mão e preferencialmente num papel onde você vai poder olhar novamente, recordar o que foi dito neste encontro. Mas por que eu tenho que anotar, professora Andreia? De acordo com os estudos da neurociência, o nosso cérebro, os neurônios, a nossa massa cinzenta, toda a nossa estrutura do sistema nervoso central, ela é interligada e acionada por meio das sinapses. Quando eu penso, eu ativo algumas sinapses. Quando eu escrevo, eu ativo outras sinapses. Quando eu imagino, outras. O que quer dizer, então? Se eu penso, escrevo e leio uma informação, eu aciono diferentes sinapses. E tudo isso é muito importante para, quanto mais sinapses eu estimular o meu cérebro a ter, maior a chance de retenção dessa informação. Somente a sinapse vai fazer reter a informação? Não, mas ela vai ampliar significativamente em mais de 50% a sua chance de aprender e recordar uma determinada informação. Por isso que é tão importante o caderno e a escrita. Não só para os estudantes, mas para nós também. A segunda coisa que nós julgamos extremamente importante é o fator motivação. Quando nós estamos motivados, nós temos uma tendência a sermos mais engajados e também mais resilientes para atingirmos e mantermos uma rotina. Neste sentido, vocês estão sendo convidados a refletir. Por que nós fizemos o que fizemos? Nós sabemos quais são os nossos objetivos e sonhos. Nós temos isto claro. Por quê? O que nós fizemos hoje é como se fosse um degrau aqui, para que nós consigamos atingir os nossos objetivos. E para isso nós temos que ter clareza em o que queremos. Então, a primeira pergunta que eu faço para você, o que é sucesso para você? Porque, como sociedade, nós temos posto que o sucesso é um determinado padrão de vida, um padrão aquisitivo, um determinado padrão de consumo, mas o sucesso é o que é relevante para você. O que você consideraria se você dissesse assim, eu sou uma pessoa de sucesso na minha vida pessoal, na minha vida profissional, um professor de sucesso. Como é que eu me veria, sendo esta pessoa? Então, é importante que você faça esse olhar para conseguir achar o que é relevante e significativo para você dentro do seu contexto e da sua realidade.
Então, o sucesso é atingir os objetivos. Para isso, nós vamos convidar e trazer algumas tabelas para que vocês consigam começar a fazer este registro. Eu sei que muitos já usam esse tipo de ferramenta e instrumento. Esse modelo, ele é um modelo que ajuda você a começar, mas depois vocês podem ir editando essas tabelas de acordo com a própria necessidade. Então, o registro é uma forma que nós temos de organizar e deixar claro o que nós queremos, para conseguirmos equilibrar os desafios da vida profissional com a vida pessoal. Então, trabalho, saúde, relacionamentos, estudos, habilidades. Então, esta tabela está lá no Google Sala de Aula. Na primeira linha, nós vamos colocar, então, alguma coisa que você queira atingir no seu relacionamento, alguma coisa que você queira melhorar na sua saúde ou atingir, né? Eu quero ter um envelhecimento saudável, na questão profissional, na questão do trabalho. Aqui a gente sempre pode ir interligando, né? Porque às vezes nós temos coisas profissionalmente que são muito maiores do que este trabalho que nós temos hoje. Por isso que tem as duas tabelinhas. E alguma habilidade que eu queira desenvolver. Eu sempre convido vocês a fazerem esta tabela sozinhos. De preferência, eu utilizo lápis, porque aí nós conseguimos apagar, caso, né, enquanto que nós estamos nesse processo. Na primeira linha, a gente coloca o que é mais importante. E depois, se vocês querem atingir mais coisas, vocês podem utilizar as outras linhas, né? A linha 2, a linha 3, e assim como for importante para vocês. Essa tabela vai estar no Google Sala de Aula para que você possa imprimir e fazer. Ou então você pode fazer à mão mesmo, num papel, né, ou num caderno. E também eu sempre convido vocês a, depois que montaram a tabela, escolham um destes para ser o principal. Por quê? Não raramente no nosso dia a dia nós temos que fazer escolhas. E às vezes teremos que escolher entre o que é mais importante profissionalmente, ou para a saúde, ou para a habilidade. Então, vocês vão também fazer esse ranqueamento, né, paralelo. Não que a gente vá deixar de buscar tudo que a gente quer atingir para relacionamentos, trabalho, habilidade, mas é sempre importante saber o que é mais importante para você. Se você tivesse que escolher só uma coisa, o que você escolheria? E aí nós vamos ter acesso ao que você quer, né? Que são os seus sonhos e metas. Então, o sonho é uma coisa que nós queremos muito. E a estratégia é como nós vamos fazer, né? Quanto tempo, e a meta é o que nós vamos fazer. Então, nós temos essa classificação. Nós temos as metas de curto prazo, as metas de médio prazo e de longo prazo. Às vezes, algumas coisas são muito grandes, então nós vamos fragmentando elas até que a gente consiga atingir a grande meta. É sempre importante que as de curto, médio prazo estejam interligadas com as de longo. Então, assim, eu quero melhorar o meu salário. Então, eu vou lá no meu plano da prefeitura e eu vejo que tem um adicional por formação complementar. Então, o que eu faço? De curto prazo, eu vou pesquisar as formações que eu consigo fazer dentro da minha realidade. Eu tenho alguma especialização que eu posso fazer? Tem algum polo aqui perto da minha cidade? Tem algum edital aberto, alguma coisa? Isso pode ser uma meta de curto prazo. De médio prazo, é cursar esse fazer, né? Me dedicar, organizar meu horário, começar a fazer. Para lá, de longo prazo, eu conseguir, né? Incorporar tudo isso também ao meu salário, à minha qualidade profissional e também melhorar minhas perspectivas, tanto financeiras como profissionais. Percebem que tudo isso está interligado. Quando é muito grande, a gente vai fragmentando e vai fazendo de curto prazo. Que sabe, a de curto prazo, a primeira seja você ir atrás, pesquisar, ver o que você pode fazer, ver o que você consegue fazer nesse momento, né? E aí, depois de médio prazo, quem sabe seja começar. Então, aqui também tem uma tabela onde você pode escrever o que você pode já fazer nesta semana, o que você já pode fazer neste mês para conseguir atingir estes objetivos. Porque começar a pesquisar e ter clareza do que nós queremos auxilia muito. Então, aqui, né, separando, essas tabelas são bem importantes. Você também precisa acreditar nisso que você vai se propor a fazer.
Por isso, às vezes você vai ouvir, mas você é muito ambicioso, você é muito audacioso. Não, deixa, quem sonha muito alto cai, o tombo é maior. Colocou uma meta, colocou uma estratégia, acredite. Porque se você não acreditar, quem é que vai acreditar? Né? Então, você tem que acreditar nos seus sonhos e no seu potencial. Nós somos professores e nós sabemos que podemos fazer muito. Essa dica eu uso que chama cartão de benefícios. Então, você vai lá e diz assim, eu quero começar uma especialização, eu quero começar um mestrado, eu quero, né? Então, eu vou colocar aqui o cartão de benefícios. Quais os benefícios eu vou ter se eu continuar fazendo isso? Então, veja lá. No cartão de benefícios, eu posso colocar assim, eu vou melhorar meu salário, eu vou aprender mais, eu vou realizar esse sonho que eu sempre quis fazer esse curso. Ou então, cartão de benefícios para organizar as finanças. Eu vou ter mais segurança financeira, vou me sentir mais tranquilo, vou ficar menos ansioso com o final do mês, com as faturas, enfim, né? Então, esse cartão de benefícios, ele é bem interessante no sentido de ele nos ajudar a fortalecer naqueles dias que a gente vai estar um pouco mais desanimado. Vocês podem deixar ele na agenda, no caderno, podem tirar foto e deixar na proteção de tela do celular, ele ajuda bastante. É uma ferramenta que também ajuda a ver o que a gente vai ter de benefício se a gente fizer aquilo. Como? Eu vou começar a academia. Quem sabe um dia a gente chega do trabalho cansado, fica o dia inteiro em sala de aula com criança, fazendo bastante movimento, aí tu vai dizer assim, tô cansada, não vou fazer. Eu olho lá para o meu cartão de benefícios que diz, eu vou ter mais disposição, eu vou chegar, conseguir atingir um objetivo que eu quero, e isso pode te ajudar a não procrastinar e também a não ser boicotado. O sucesso, ele não é instantâneo. Ele é a repetição, ele precisa de disciplina. O sucesso é a soma dos esforços que fizemos todos os dias. É um tijolinho a cada dia. E se você entender que isso que você faz hoje é um tijolinho para o seu grande objetivo, vai te ajudar também a fazer aquilo ali com qualidade e a dedicar-se como se aquela etapa fosse a mais importante. Fazer é muito importante. E nós vamos criar um cronograma. Vamos trazer elementos do cronograma, onde nós vamos planejar. Depois nós vamos tentar fazer aquele cronograma e às vezes nós vamos avaliar e vamos ver que vamos ter que adequar. Então, assim, o cronograma, a persistência, esse tijolinho diário que nós estamos montando, ele precisa de persistência e constante reavaliação para que conseguimos, né, criar uma rotina que realmente se adeque às nossas necessidades, às nossas potencialidades, à nossa rotina, para conseguirmos atingir este espaço. Precisamos pensar no quanto que a resiliência vai ser importante neste processo, porque o nosso cérebro vai ter uma tendência de tentar voltar a praticar os velhos hábitos, mas nós vamos ter que tentar sempre, né, conseguir, né, não nos perder neste momento, não ter, né, aquele estouro, e aí depois a gente, por fim, acaba se desmotivando. A resiliência é muito importante. Parta sempre do real. Para isso, você tem que mapear a sua rotina. Anote tudo que você faz. Um dos principais problemas que eu encontrava quando construía cronogramas com os estudantes era eles só colocavam o horário que eles tinham aula, eles não colocavam o horário que eles gastavam se transportando até a universidade, como nós também precisamos ir até as escolas, o tempo que a gente gasta com a alimentação, tanto o tempo que a gente faz a refeição, como o tempo que a gente emprega muitas vezes para preparar o alimento, ir no mercado, e também o tempo que a gente usa para o nosso lazer, para as nossas atividades. Então, a primeira coisa é a gente tentar colocar todas essas coisas que a gente faz no papel, porque aí também a gente consegue ver que às vezes está olhando muita novela, ou está gastando tempo com coisas que até não são tão importantes neste momento para a gente atingir uma nova rotina, uma melhor produtividade. O papel do cronograma a gente também vai deixar para vocês no Google Sala de Aula. Existem pessoas que são mais produtivas, existem diferentes níveis de estudo sobre produtividade em horários. Várias dessas linhas trabalham tanto com a questão
se a gente aprende melhor olhando, vendo e fazendo, né, sinestésico, visual ou auditivo. Existe uma linha de construção que diz que algumas pessoas aprendem melhor de manhã, outras à tarde, outras à noite, outras de madrugada. E também existe uma linha que diz algumas pessoas aprendem melhor fazendo, ouvindo, juntando teoria, depois fazendo a prática, ou primeiro a prática, depois a teoria. Essa técnica que nós temos é a horário Gold. Ela vai trabalhar muito mais com a produtividade de acordo com o horário e o que eu fiz. Então, a gente faz essa tabela, que também vai ficar no Google Sala de Aula, onde vocês vão anotar durante 2 semanas, quando rendeu o estudo de vocês. Então, vocês vão começar a perceber que vai ter alguns horários em que a gente consegue estudar mais, com mais qualidade, com mais aprendizado, ou na primeira hora da manhã, ou no final do dia, ou de meio-dia, ou de tarde, vai depender muito da rotina de vocês. E eu também sempre peço para que vocês escrevam o que eu fiz que deu certo. Ah, não, essa semana eu consegui aprender mais porque eu organizei meu espaço, ou então porque eu escrevi na agenda, ou então porque eu tomei um banho antes, ou então porque eu fiz um chimarrão para acompanhar esse momento. Vão tentando mapear, porque é ali que a gente vai conseguir entender um pouco mais sobre a sua identidade de estudos e produtividade. E cada um tem um pouco, assim, as suas particularidades que vêm, tanto de questões orgânicas, como também de toda uma vida que a gente vai criando hábitos, os bons e os ruins. E a gente quer tentar puxar os bons, né, nesse momento, para que a gente consiga ver qual é o seu horário nobre, o seu horário de ouro, o seu horário gold de produtividade, para tentar colocar neste horário as atividades que podem lhe trazer mais, assim, onde você precisa de mais concentração cognitiva para a construção. Sempre pensando que esse horário Gold é 2 semanas, e de preferência que não tenha, assim, um recesso, um feriado, porque isso tudo pode interferir bastante na nossa rotina mesmo, né? O cronograma. A primeira coisa que a gente faz quando a gente vai montar um cronograma é colocar as atividades fixas. Nós somos adultos e temos que cumprir horários, tanto os nossos como os dos nossos filhos, que muitas vezes tem que levar a criança para o colégio ou tem alguma atividade, né, que tem um horário fixo. Depois, as atividades diárias, né? Higiene, limpeza, alimentação, esporte, ajuda física. Depois, no cronograma, nós também temos que prever a questão das atividades semanais, que a gente coloca como mercado, limpeza, xerox, né, hidratação, um curso que a gente faz, salão, alguma coisa que a gente faz toda semana, ou visitar alguém que faz toda semana também. A atividade de lazer, né, passeio, balada, atividades diversas, e também temos que tentar reservar um dia, um turno, alguma coisa assim, mesmo que seja 1 hora, né, nesse momento, para atividades eventuais e margens de segurança, como surgiu um imprevisto, tenho que ir nos Correios, surgiu um imprevisto, tenho que ir no banco, surgiu um imprevisto, eu tenho que saber que naquele dia eu consigo resolver. Então, ou naquela hora eu posso marcar. Isso vai me ajudar a ter mais rapidez na hora de reorganizar a minha agenda quando eu precisar. Ou até mesmo fazer um exame de rotina e fazer um atendimento, né, uma consulta, alguma coisa nesse sentido. Então, seria essa categoria 5. Então, né, essa é a dica quanto ao cronograma. Vocês já perceberam que a gente parte tanto da rotina real de cada um, tanto da produtividade real de cada um. Às vezes a gente tem um colega que é muito proativo, que consegue fazer, ele diz, eu estudo de madrugada, e a gente vai estudar para a gente, não funciona, porque não tem fórmula. Existe sempre essa questão do autoconhecimento. É você olhar, porque assim, ó, hoje eu digo para você, se eu tiver que virar à noite para entregar um trabalho, quem sabe eu vou perder todo o outro dia, porque a minha produtividade vai baixar muito. Então, para mim, quem sabe estudar de madrugada não seja bom, não vá me auxiliar, e ao contrário, né, eu acho que vou ficar essas 3 horas a mais estudando e trabalhando, e depois eu acabo perdendo mais 12 horas, porque o resto do trabalho fica muito mais lento, muito mais comprometido e perde um pouco a qualidade. Então, não tem uma fórmula de cronograma, ou tal horário a gente aprende melhor. Muitas dessas coisas vocês vão descobrir se observando
observando como o cérebro de vocês reage a essa questão da própria rotina. Nunca tente se comparar aos outros. Tente olhar para você, né? A sua melhor versão. Eu não vou fazer isso para ser melhor que a fulana, que o fulano, mas sim para que eu hoje e amanhã, né? Eu sempre seja amanhã melhor que hoje e hoje melhor que ontem. Então, sempre essa busca pela própria, né? O próprio crescimento, não como uma competição, porque acho que nós já somos adultos e isso já, né? Enfim, já superamos esse momento, né, de competição. Para tudo isso, eu também sempre trago um alerta sobre a questão do autocuidado e da produtividade. Lembre-se, nós somos um ser biopsicossocial. Isso quer dizer que fatores biológicos, fatores psicológicos e fatores sociais e ambientais interferem. A Andréia que fala para vocês hoje é carregada de todos esses fatores, tanto hoje, no dia de hoje, como também toda a nossa história vai interferindo em como nós constituímos e em como nós agimos frente às situações. Eu gostaria muito que vocês conseguissem montar um cronograma onde vocês inserissem atividade física e atividades de lazer. Qual a melhor atividade física, professora Andréia? Aqui. Você sente prazer em fazer, você se sente bem fazendo. Aqui está ao seu alcance, né? Tanto de rotina, tanto financeiramente como estruturalmente, né, que você consiga fazer perto da sua casa, perto do seu trabalho ou do seu trajeto. Isso ajuda muito a se manter persistente, fazer a atividade perto de casa ou do trabalho, né? Não precisa pegar uma nova rota para chegar. Tenha uma atividade de lazer, então ali tem diferentes coisas que a gente pode fazer. Lazer não é só gasto, né? Pode ser inclusive uma produção de alguma coisa, música, fotos, leitura, cuidar de flor, jogar cartas, enfim, eu coloquei alguns exemplos, mas vocês também vão pensar o que é relevante para vocês e que traz um retorno emocional, né, importante para cada um. Por que nós precisamos, né, das atividades físicas, do contato com a natureza, das atividades de lazer? A noradrenalina acaba sendo produzida pelo nosso corpo quando nós estamos bem em movimento. E qual o impacto dela sobre a nossa vida? Ela melhora o foco, o sono, o humor, criatividade e aprendizagem. Não é isso que nós precisamos? E também, principalmente, atividade física e de lazer, né? Melhora, né, na nossa produção de endorfina. Qual é o impacto da endorfina no nosso corpo, na nossa vida? Aumenta a alegria, o prazer e o bom humor. Se nós tivermos uma melhor qualidade de foco, de sono, humor, criatividade, aprendizagem, alegria, prazer e bom humor, será que a nossa rotina de trabalho e de vida não vai ser melhor, não vai ser mais leve? Então, esse é um motivo científico para você incluir atividade física e de lazer na sua rotina. Cuide também da sua saúde mental. Prevenção, manutenção, se você já está em algum tratamento, e acompanhamento especializado. Não começamos e não encerramos um tratamento por conta própria ou por indicação de pessoas não qualificadas. A gente sempre tem que procurar alguém que estudou para isso, que tem competência técnica para nos orientar. E também a questão da qualidade de vida, né? Tudo isso vai nos auxiliar. Enfim, né, cada um de vocês sabe do próprio desenvolvimento, da própria saúde mental, a gente vai percebendo, né, quando alguma coisa está um pouco mais diferente, a gente está um pouco mais abalado, então, às vezes, a gente precisa procurar uma terceira, né, uma opinião, um auxílio especializado. Cuide da sua autoestima. Muitas vezes a gente não se cuida porque a gente se sabota, acha que não merece. A gente merece. Nós trabalhamos com educação, nós trabalhamos com uma geração inteira. Se a gente está bem, a gente vai conseguir passar isso para as nossas práticas, para os nossos alunos, por consequência, para todas essas famílias que são impactadas diariamente pela ação e atuação do professor. O estresse ele, em um pequeno grau, ele nos ajuda. Por quê?
né, antigamente, os nossos ancestrais viviam na mata, né? Então, tinha animais, então eles, sob perigo, precisavam, né, dessa produção de cortisol para a questão da adrenalina, para conseguir fugir, para conseguir ficar mais atento e alerta. Só que hoje em dia, o estresse, ele faz com que a gente produza mais cortisol. O cortisol em excesso no nosso corpo faz o quê? Com que a gente sempre esteja numa sensação de perigo, e perigos que não são reais, perigos que são muitas vezes emocionais. Muito cortisol no organismo diminui a serotonina, que é relacionada ao bem-estar. Baixa o nosso sistema imunológico, então a gente pode ficar mais doente. E aumenta a glicose no sangue, aumenta a fome e aumenta a pressão arterial. Então, o cortisol em excesso, o que ele faz? Ele afeta a atenção, a memória e também a nossa qualidade de vida fisiológica e emocional. Porque a gente começa a ficar numa ansiedade como se houvesse um perigo iminente. Mas, na verdade, esse perigo é um perigo da mente. Não há nenhum leão que vai nos pegar. Às vezes, a gente tem medo de situações que nem existem. Então, a produção, o estresse em excesso, ele afeta tanto a qualidade de vida psicologicamente, como também tem impactos fisiológicos. Aumenta a fome, aumenta a glicose, né? Faz com que a gente fique mais suscetível a ficar doente, né? Nosso sistema imunológico fica mais abalado, então a gente adoece com mais facilidade. Em contrapartida, a serotonina, neurotransmissor do bem-estar, ele melhora o humor, combate a insônia, melhora a qualidade do sono, reduz a ansiedade, o bem-estar, combate o estresse e a depressão e favorece o relaxamento. A serotonina acontece uma grande absorção no intestino. E o que ocorre? Existem pessoas que realmente têm uma questão biológica de absorção ou de síntese, né, da serotonina. Nesse caso, a questão precisa ser tratada com um médico especializado. Mas nós, no nosso dia a dia, também podemos fazer algumas escolhas. A alimentação equilibrada, quanto mais saudável ela for, mais qualidade, né, de absorção do neurotransmissor serotonina a gente vai ter. A questão da hidratação, dos alimentos termogênicos, do movimento, do contato com a natureza, tudo isso vai, em alguma proporção, nos auxiliar na questão do neurotransmissor do bem-estar. Então, algumas escolhas que a gente faz também vão nos auxiliar a ter uma melhor qualidade fisiológica, onde o nosso corpo vai produzir muito mais do que nos é importante, como, no caso, a serotonina. A gente também precisa se hidratar, tomar bastante água, ter uma alimentação equilibrada. Existem inúmeras pesquisas, tanto aqui no Brasil como fora, que mostram o impacto da alimentação saudável. E é por isso que a gente tem um cardápio balanceado nas escolas, feito por nutricionista, porque a gente já entendeu como comunidade científica que a manutenção nutricional ela tem grande impacto no desenvolvimento e na aprendizagem. Então, cuide da sua saúde. Procure um profissional especializado para lhe auxiliar, faça substituições, sempre pensando, né? Quanto mais natural, quanto menos processado, quanto menos conservante, melhor. A hidratação é importante. Eu sempre tenho a minha garrafinha d'água, aqui o meu copinho d'água, que me ajuda bastante. O sono é muito importante para o sistema nervoso central, porque ele ajuda os nossos neurônios na sua regeneração. Muitas pessoas sabem o horário que elas têm que acordar, mas elas têm muita dificuldade na hora de dormir. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos também auxiliar vocês a pensar. Quem sabe eu tenho que começar a criar uma rotina na hora do sono. Então, tem que diminuir os eletrônicos, a claridade, né, e preparando meu corpo para ir dormir. Quem sabe nos primeiros tempos é tão difícil ir dormir, porque a gente quer ficar olhando uma coisa, quer olhar outra, e aí, às vezes, até indica-se colocar um despertador para que você não perca esse horário na hora de ir dormir.
Porque muitas vezes nós ficamos fazendo coisas que nem são produtivas. Olha só, hoje eu vou dormir cedo, gente, porque amanhã vai ser um dia bom, eu vou render bastante. Aí, às 3 horas da manhã, tá a pessoa lá no computador procurando coisas que não, né, dificilmente vão nos acrescentar. No caso dessa pesquisa, que é como a Avon põe cheiro na revista, né? Coisas que não vão melhorar a tua qualidade de vida, não vão te ajudar a chegar nos teus objetivos. Enfim, né? A gente acaba procrastinando e afetando também a nossa saúde. É importante que o sono, né, a gente avalie por que a gente está com mais sono, o que está acontecendo, quantas horas. Existem pessoas que dormem um pouco menos e não se sentem afetadas, mas a gente sempre sabe que existe, né, um percentual de sono até que a gente tem que ter para não ficar tão irritado, não ficar tão esgotado, não ficar com dor de cabeça e tudo mais. Quanto aos estudos, é muito importante que vocês tenham um local de estudos. Não precisa ser um local de grandes luxos, mas que ele seja um lugar limpo e arejado. Por que eu sempre digo para vocês? Tem que ser um lugar limpo, para que vocês consigam ver o que vocês precisam pegar, e também que seja sempre um lugar fixo. Por quê? Quando eu vou na cozinha, e eu sempre faço as minhas refeições na cozinha, se eu sentar lá para estudar, quem sabe o meu cérebro fique pensando, mas o que eu vou comer agora? Por isso que eu coloquei essa planta de casa. Então, se eu tenho uma mesa, pode ser até aquelas, né, que a gente compra um tampo e coloca assim, em cima de cavalete, né? Se eu tenho essa mesa, eu sei que quando eu sentar aqui, o meu cérebro já sabe que nós dois vamos estudar e trabalhar nesse espaço. Então, é muito importante. Faça o momento do estudo do trabalho ser especial. Lembre-se, ai, que bom que eu tenho esse tempo para planejar, que bom que eu vou conseguir, que bom que isso é importante para os meus alunos. Por quê? Ó, aqui eu tenho meu mate, até vou enchendo enquanto que eu leio para vocês. Quando a gente é positivo frente às ações da vida, o nosso cérebro tem uma tendência a melhorar a produção de dopamina. E o que acontece? A dopamina aumenta a energia e melhora a motivação. Não é isso que a gente precisa? Então, faz um suco, coloca um copo bonito, faz um café, um chá, né? Agora que tá mais friozinho, um chá, né? Alguma coisa que te ajude a melhorar a sua qualidade e também a tornar esse momento mais prazeroso. Que a gente, né? Ai, que bom que agora eu vou fazer isso, vou tomar meu mate, enfeita o mate, enfim, né? O que for significativo para vocês. E aí a gente já vai conseguir também melhorar a nossa hidratação, que ajuda bastante o cérebro. Muitas vezes a gente tem essa perspectiva, né? Vou começar a fazer e vai dar lá certo, vai dar certo, né? Às vezes porque algumas pessoas nos dizem que é fácil, ou porque a gente acha que é fácil, ou porque a gente olha para o outro e ele faz parecer fácil. Mas a verdade é que a gente vai ter um monte de desafios na nossa vida. E vai ser assim, né? A gente vai achar que aqui vai sair daqui, mas a gente sabe que vai ter esse desafio. E a gente vai ter que ir tentar e entender que isso faz parte do processo. Tem dia que a gente chega, não tem internet, cai, choveu, ou a gente esqueceu, ou acaba alguma coisa, ou enfim, né? Essas coisas acontecem e a gente tem que aprender a gerir isso. A vida não é só sobre o que a gente quer, mas é como a gente lida com o que acontece. Então, a minha dica é: recomece sempre que for necessário. Os dias ruins também chegam ao fim. E quando você pensar em desistir, lembre-se por que começou. Às vezes nós podemos desistir e é muito bom. Mas às vezes a gente só desiste porque está cansado e depois vai se arrepender. Então pensa, por que eu comecei a fazer isso? Por que eu me inseri nesse espaço? Por que isso? Por que aquilo? E aí eu vou entender os objetivos. Eu vou dizer, mas isso agora, hoje, depois de 2 anos, depois de 3 anos, ainda é relevante? Sim, é relevante. Ah, então eu vou ver o que eu posso fazer para melhorar. Não, não é mais relevante. Então eu vou tentar pensar em alguma outra estratégia, né, de longo prazo, curto prazo, médio prazo para conseguir. Então, sempre que você pensar em desistir porque um dia foi difícil, pense porque você começou, veja lá seu cartão de benefícios e veja se vai valer a pena continuar ou, né, enfim, pensar numa nova rota. A minha dica eu adoro muito, existem as agendas no celular, eu também uso, e a de papel. Mas a que eu mais gosto é a de papel,
vocês vão poder utilizar a que vocês mais gostam. Essa aqui é interessante, porque a do celular a gente consegue sincronizar, tanto no e-mail, quanto os contatos das outras pessoas, colocar já a localização e tudo mais. E a de papel eu gosto bastante, por quê? Porque eu vou riscando o que eu faço e sinto uma satisfação bem boa, no sentido de ver que eu consegui fazer aquilo ali, e porque eu estou escrevendo. Então, usa aquela primeira dica que eu dei para vocês, né? Escrevam à mão. Programe a sua mente. Então, assim, ó, eu digo assim, eu tenho que estudar mais. Às vezes fica muito vago no meu cérebro. O nosso cérebro precisa de objetividade, precisa assim, ó, daqui até ali. Então, eu falar, hora de estudar, tem que estudar mais. Não, agora se eu dizer para o meu cérebro, eu tenho que estudar 1 hora a mais. Parece que ele já fica procurando aonde que eu vou achar essa hora, né? Então, eu digo assim, eu tenho que estudar das 23 até a meia-noite. Então, isso fica mais, né, mais objetivo. Eu digo para ele assim, iniciar hoje, dia 27 de julho, que é quando nós estamos gravando essa formação. E para isso a agenda ajuda bastante, porque ela ajuda a programar. Ela diz, não, mas hoje depois do meio-dia tem coisa tal, tem evento tal, eu preciso levar isso, isso, isso. E eu também gosto muito de usar os post-its, aqueles papéis adesivos, que nos ajudam também a, se precisar destacar algum material, alguma coisa que tem que pegar no mercado, alguma coisa que tem que fazer, alguma coisa que tem que solicitar lá na secretaria da minha escola, já me ajuda também, que eu pego, tiro o post-it ali da agenda, boto no bolso, vou lá, resolvo, depois eu volto e já risco ali que eu já fiz. Então, a agenda ajuda muito, 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 né? Não é só sobre o tempo, mas é como a gente lida com esse tempo. Outra coisa que eu tenho feito muito são listas. Listas do que eu tenho que fazer, desde coisas que eu tenho que fazer para o colégio, de atividades que eu quero fazer, atividades que eu vi na internet e achei legal, slides, gravações que eu tenho que deixar prontas, até o mercado, filmes, livros que eu quero ler, viagens, lugares que eu quero conhecer, ações, levar coisas na costureira, essas coisas que a gente tem que fazer. Eu faço várias listas, isso me ajuda também a não ficar só entre casa e trabalho, eu consigo também pensar nas coisas maiores, assim como organizar até questões mais burocráticas da minha vida. Eu faço no papel mesmo, escrevo assim, coisas que eu tenho que fazer lá para minha aula da faculdade, coloco ali, coisas que eu tenho que fazer lá na escola, vou ali, e aí parece que e coloco até às vezes bem fragmentado, assim. Eu sou professora de educação especial e eu tenho que fazer agora, né? Passou, eu tive que entregar os pareceres. Aí eu coloquei fazer pareceres, eu coloquei escola tal. Aí eu coloquei educação infantil, anos iniciais. Aí eu coloquei o nome de cada aluno e depois, quando eu fazia, ia arriscando. Isso traz um coeficiente de motivação bem grande e ajuda também, que nem levar roupas na costureira. Mas não adianta só levar, eu tenho que primeiro mandar mensagem, organizar essas roupas que eu quero levar, se tiver que comprar algum tecido, algum aviamento. Então, eu coloco ali, ó. Então, às vezes, eu consigo fragmentar, deixar pequenininho, e eu consigo fazer, inclusive, indo e vindo dentro da minha rotina da semana. Então, isso ajuda muito a gente otimizar o nosso tempo e também fazer as coisas que a gente quer e precisa fazer. Então, essas listas são importantes. Até agora eu falei para vocês que vocês têm que fazer um monte de coisa que vai ser bom para vocês. Mas eu também entendo que o nosso cérebro, desde que a gente nasce, tem um sistema de recompensas. Então, você planejou alguma atividade para essa semana? Você cumpriu, atingiu? Dê uma recompensa para vocês. Pode ser um X, um hambúrguer, um filme, um café, um passeio, alguma coisa que você quer comprar para você, alguma coisa que... E aí, quando você usufruir dessa sua recompensa, tipo, essa semana eu vou seguir o cronograma à risca. Se eu conseguir essa semana, no domingo eu vou ir lá tomar um chimarrão com uma amiga minha. Então, eu vou colocar isso. E quando eu for fazer isso, eu lembro assim, eu tô fazendo isso porque eu segui o cronograma. Isso vai te ajudar a ter a constância, a continuar tentando a fazer, né, a melhorar a produtividade. Muitas vezes a gente também não faz as coisas pela famosa procrastinação. A procrastinação, muitas pessoas acham que é preguiça, mas a procrastinação não é preguiça. Ela é a soma de algumas coisas, como o medo, a insegurança de não conseguir fazer direito e a falta de foco. Eu não vou fazer hoje, eu não vou fazer depois. Lembrem, vejam, a agenda ajuda bastante. Programar as atividades ajuda bastante a diminuir a procrastinação.
Então, para que a gente consiga diminuir e evitar a procrastinação, a gente primeiro, não, mas eu posso fazer, acredite que você consegue. Depois, ver como um processo. Porque muitas vezes a gente não começa porque a gente tem medo de fazer errado. Não, encare todo o processo. A primeira vez que a gente vai fazer um arroz, vai planejar uma aula, é mais difícil, depois a gente vai fazendo e vai fazendo. Então, assim, começa. Feito é melhor que perfeito. E vocês vão ver que vai melhorar muito a produtividade de vocês. E foco. Comece hoje, comece amanhã, faça a lista. Não sabe por onde começar? Faça a lista do que precisa ser feito para você ter clareza do que você precisa fazer, do que você precisa solicitar. A segunda dica, assim, já mais caminhando para o final, né, nesse mix, assim, de usar o sistema de recompensa do nosso cérebro, é a gratidão. A gratidão já está cientificamente comprovada que melhora a dopamina no nosso cérebro. Então, faça um potinho da gratidão. Você pode escrever 5 coisas pelas quais você é grato, você pode fazer uma, ou então assim, eu estou no trabalho, aconteceu alguma coisa muito boa. Escreve na sua agenda, ou então tem esse pote no seu trabalho também, escreva as 5 coisas, ou uma coisa pela qual você é grato. Você vai ver que isso vai te ajudar também a estar mais motivado e também a valorizar mais esses espaços em que você transita. Pratique o desapego. Às vezes a gente precisa algumas coisas deixar ir, limpar as gavetas, organizar, né? As rotinas, reorganizar os horários, restabelecer novas rotinas, né? Como se diz, né? Às vezes a roupa já não tá mais boa, e assim a gente também tem que fazer com muito papel, muita desorganização, né? Tem que deixar ir algumas coisas, algumas rotinas que a gente achava que eram importantes, mas que agora, nesse novo momento, já não são mais tão importantes, e a gente fica persistindo em rotinas que às vezes nem nos trazem mais tão bem-estar, só porque a gente sempre fez desse jeito. Então, o desapego é importante também. Vocês vão ter vários desafios e o jeito como nós vamos enfrentar esse desafio vai nos dizer se nós vamos crescer ou se nós vamos murchar com este, né, desafio na nossa vida. Então, enfrente os desafios como uma oportunidade de vencer. Veja o que eu posso aprender com isso que está acontecendo, para que você possa florescer na sua rotina, no seu dia a dia. Quero agradecer a você que ficou até aqui no final, nos ouvindo as nossas dicas. Peço desculpas se porventura tivemos algum barulho externo, mas infelizmente isso acontece, a gente vive em sociedade, às vezes passa um ônibus, tem alguma obra aqui por perto. Da minha parte, só gratidão por você, e o Grupo Qualificar Educacional agradece a sua participação neste momento formativo. Nos vemos no nosso ambiente virtual Google Classroom. Tchau, tchau! Um forte abraço da professora André Inês.